Nós vimos nas duas aulas anteriores como é que começa a Primeira Guerra Mundial, quais os motivos da Primeira Guerra Mundial, como se dá o desfecho da Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Movimento, a Guerra de Trincheira e a Segunda Guerra de Movimento, e como se dá o final da Primeira Guerra Mundial. A assinatura de um tratado, que a Alemanha não aceitava esse tratado, porque é um tratado que a Alemanha pensava que ia assinar dizendo que na guerra não teve vencedores. Só que a Alemanha ela assinou um tratado e nesse tratado ela ficou como a grande culpada da guerra, ponto número 1. A Alemanha ela vai ser cruelmente muito punida pela guerra, não podia ter exército, teve que entregar seu armamento. A Alemanha ela vai ter que pagar indenizações astronômicas para os vencedores. A Alemanha ela sai humilhada, de cabeça baixa, derrotada, completamente arrasada. Os Estados Unidos? Os Estados Unidos foi um grande vencedor dessa guerra, porque os Estados Unidos não teve a guerra em seu território. As empresas dos Estados Unidos elas vão ficar intactas. Inclusive, os Estados Unidos, juntamente com a França e com a Inglaterra, que vão estar lá assinando o tratado e negociando o final da guerra. A Rússia já tinha saído da guerra, já tinha se afastado da guerra. Já estava acontecendo lá na Rússia a Revolução Socialista. E agora? O que a Alemanha deve fazer? Como vai ficar a questão da Alemanha? Será que a Alemanha ela aceita de bom tom a guerra? A Alemanha ela deixa de ser um império, é o fim do Segundo Reich. Nós temos então a República de Weimar sendo implantada na Alemanha neste momento. É isso que eu quero que vocês entendam essa parte, para vocês entenderem como é que vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. De a Alemanha não aceitar esse momento do final da Primeira Guerra Mundial e isso vai ficar entalado nos alemães. Vai ficar entalado até a Segunda Guerra Mundial. Na tela para vocês, aula de número 8.1, que nós estamos falando, olha, lembrando que foi passado o terceiro episódio, tá? O Inferno, tá? Que é o terceiro episódio aí que trata sobre a Primeira Guerra Mundial. Se vocês não assistiram, gente, assistam esses 3 episódios. O episódio 1, o episódio 2 e o episódio 3, que foram passados nessas 3 últimas aulas para vocês. Está lá no YouTube. Assistam, vocês vão gostar muito de saber esse desfecho que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é duras posições à Alemanha, o novo mapa da Europa, a Liga das Nações, prosperidade dos Estados Unidos. Tudo isso após a Primeira Guerra Mundial. E as habilidades aí para a aula de hoje está aí com vocês aí. Duras posições da Alemanha. Aí é no Palácio de Versalhes. É assinado esse Tratado de Versalhes. O armistício, ele vai ser assinado e lá no Palácio de Versalhes, na França, de janeiro de 1919 a janeiro de 1920, uma série de conferências com a participação de representantes de 27 nações vencedoras do conflito, liderada pelos representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França. Aqui Estados Unidos, tá? Faltou aqui Unidos, Estados Unidos, Inglaterra e França. Essa reunião ficaram conhecida como Conferência da Paz de Versalhes. Conferência da Paz de Versalhes. Que paz é essa? Será que foi paz para a Alemanha que teve que assinar sua rendição? Então nós temos aí, duras conferências. Durante a conferência, elaborou-se o Tratado de Versalhes. É esse tratado aqui que eu quero que vocês observem ele. Concluído em 28 de junho de 1919. Esse documento definiu termos finais de paz com a Alemanha, pondo fim oficialmente
a Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Olha a população nas ruas comemorando o final da guerra. Era uma felicidade. A guerra acabou. Os filhos voltaram para casa. Os maridos retornaram. Apesar que muitos não retornaram. Muitos tombaram no campo de batalha. Mas a guerra chegava ao fim. Uma de suas cláusulas, chamada cláusulas de culpa, olha aí, ó, nessa charge aí mostra o termo, a Inglaterra como a grande culpada da guerra, determinou que a Alemanha era a principal responsável pelo conflito, razão pela qual os alemães sofreram as mais duras imposições já vistas na aula anterior. Nós vimos isso aí. Pessoal, na aula anterior nós finalizamos falando sobre essa culpa que a Alemanha ela tem que assinar. O Império Austro-Húngaro foi destruído também, ele foi dividido, mas ele não foi tão humilhado quanto foi a Alemanha. Os outros países que participaram da guerra não foram tão humilhados quanto foi a Alemanha. A Alemanha, então, ela sai como a grande culpada de ter acontecido a Primeira Guerra Mundial. E como ela é grande culpada, ela precisava ser punida cruelmente. Ela é grande culpada. Então ela tem que arcar com as suas consequências. Tratado de Versalhes, ele veio para cima da Alemanha para impor toda essa questão de, além da culpa, ela vai ter que reconhecer algumas questões desse tratado. Vamos lá entender na tela para vocês como é que se dá isso daí. A derrota da Alemanha foi acompanhada pela abdicação do Kaiser Guilherme II. Guilherme II ele vai abdicar do trono em novembro de 1918 e pela instauração de uma república. Agora a Alemanha ela acabava o Segundo Reich, deixava de ser um império e transformava-se numa república. Era o fim do Segundo Reich. Período da história que teve início, sabe em quanto? Em 1817. Lá quando a Alemanha se unificou novamente, 71, desculpa. A unificação da Alemanha em 1871. Então, em 1871, a unificação da Alemanha, começa o Segundo Reich. E agora encerra o Segundo Reich em 1918. A Alemanha está derrotada. É por isso que quando Hitler vai pegar lá na Segunda Guerra Mundial, ele vai querer fazer o Terceiro Reich, que eu quero que vocês entendam. O Terceiro Império Alemão. Aí acaba o Segundo Império Alemão. O conjunto de decisões impostas aos alemães provocou em pouco tempo uma intensa reação das forças políticas que se organizavam nesse país. Muitos alemães consideravam injustas, vingativas e humilhantes as condições do Tratado de Versalhes. Anos mais tarde, o ressentimento e o desejo de mudar essas condições motivaram o surgimento do nacionalismo alemão. Injustas, vingativas e humilhantes. Era assim que o Tratado de Versalhes estava sendo visto pelos alemães. Um tratado injusto, um tratado vingativo e um tratado humilhante. E aí, o que fazer com esse tratado? O que fazer neste momento que esse tratado ele se vê desta maneira? Injusto, vingativo e humilhante. A nacional socialismo alemão, que depois se transforma no partido nazista, ele vai aproveitar essa fragilidade. Ele vai aproveitar essa incerteza alemã. E ele vai começar a investir dentro do nacionalismo. Vai começar a vomitar
palavras nacionalistas, palavras de ordem, palavras que dizia que a Alemanha ela tinha que se unir e tudo. Isso vai fazer com que os alemães elejam Hitler como um grande mito. O Hitler ele passa a ser visto como mito, uma figura mitológica, uma figura salvadora, uma figura que iria salvar a Alemanha. Até a burguesia alemã vai se entregar a Hitler. Mas isso é reflexo desse final da Primeira Guerra Mundial, dessa humilhação que a Alemanha está passando na Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês aí, vamos ver como é que ficou o novo mapa da Europa. Lembra do Império Russo? Já o era, virou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lembra do Império Austro-Húngaro? Já o era. Vai ser dividido em vários países. O Império Otomano, o Império Alemão, todos eles caindo, gente. Todos esses impérios caindo. Olha o novo mapa da Europa. Vamos apagar aqui. Olha o novo mapa da Europa. Portugal está aqui como Portugal. A Espanha está aqui como Espanha. A França, aqui. Suíça. Agora o Império Austro-Húngaro. Nós temos a Áustria, nós temos a Hungria, Iugoslávia, Tchecoslováquia. Temos aqui a Polônia, Bélgica, Bulgária, Romênia. Nós temos aqui totalmente dividido. Rússia, Lituânia, Letônia, Estônia. Tá? Nós temos aqui um novo mapa. Olha aí, ó. Aqui eu ampliei para vocês esse novo mapa da Europa. Tá? Esse novo mapa da Europa aqui ampliado para vocês entenderem. Assim, então, é que se vai dar a nova Europa a partir da Primeira Guerra Mundial. Aqueles impérios, eles vão ruir. Ou seja, os impérios que fizeram uma guerra achando que iriam aumentar o seu poder, destruir o seu próprio país e se fragmentaram em outros países. É por isso que a Europa até hoje ela é uma ebulição que ela ainda é um mapa em transformação, a Europa. Até hoje, essa região da Alsácia-Lorena aqui, que fica entre a França e a Alemanha, ainda é uma região disputada. Grande parte da França, grande parte da Espanha estão querendo se dividir, querendo fazer países independentes. Então, até hoje, a Europa ainda está em ebulição, ainda não ficou definido, não. Aqui na Inglaterra, a Inglaterra ela sofre também pressões separatistas. E esse aqui foi o retrato que se deu aí após a Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês. Além do Tratado de Versalhes, outras convenções foram estabelecidas durante a Conferência de Paz, assinada pelos representantes de países envolvidos no conflito. Esse pós-guerra, terminou a guerra, chamado pós-guerra, se caracterizou em parte pelas mudanças territoriais que desenhavam o mapa político da Europa. Aquele mapa que eu mostrei para vocês. Olha aí, vamos ver algumas mudanças aí. Vamos ver algumas mudanças. Os impérios alemão, Império da Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo e o Império Turco-Otomano deixam de existir, pois tiveram suas fronteiras modificadas. Alguns países ganharam território e outros perderam. Então, olha aqui, ó. O Império Austro-Húngaro, que aqui dominava toda essa região, só que tinha o conflito com a Sérvia, lembra? O Império Russo deixa de existir. A Alemanha, que também era um sistema imperial, vivia o Segundo Reich, deixa de existir. O Império Otomano, que era o império mais fraquinho entre eles,
mas também deixa de existir. Foram criados novos países. Aparece, então, a Hungria, aparece a Polônia, Áustria, Letônia, Lituânia, Estônia, Tchecoslováquia, que hoje é desmembrada em dois países, República Tcheca e Eslováquia, a Iugoslávia, hoje desmembrada em Bósnia, Herzegovina, Croácia, Estônia, Macedônia, Montenegro, Sérvia e Kosovo. Então, é um novo mapa da Europa. Olha aí, ó. Novo mapa da Europa vai aparecer. Estônia, Letônia, Lituânia. Aqui, Alemanha, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia. Percebam vocês, a Áustria aqui, ó, que sai do Império Austro-Húngaro, então vira Hungria e vira Austrália. Então, a total divisão desses impérios. Total divisão. Os impérios achavam que entravam na guerra e se fortalecer. Entraram na guerra, perderam a guerra e tiveram que se fragmentar. Então eu quero que vocês observem esse mapa da Europa. Esse mapa da Europa, a Europa, além de ter se destruído em trincheiras, destruído suas reservas naturais, ter destruído a sua economia, agora nós vemos aqui a Europa altamente fragmentada. Essa parte de rosa aqui fazia parte do Império Russo e ela vai ser dividida. A Alemanha aqui vai perder território, tá? Vai virar outros países. A perda do Império Alemão, aqui, essa parte amarela aqui, é a perda do Império Alemão. A Áustria, o Império Austro-Húngaro vira só a Áustria aqui, ó. Olha o que eles perderam, toda essa parte de vermelho aqui era do Império Austro-Húngaro. E vira só a Áustria, que fica a Tchecoslováquia, a Hungria e a Iugoslávia. Então eles vão perder muito território. A guerra, ela termina fazendo um novo mapa da Europa. É por isso que nós dissemos. A guerra, ela começa com a filosofia dos grandes líderes. Essa filosofia dos grandes líderes vão entrar em conflitos pela disputa geopolítica. Isso muda a sociedade que ali está. E tudo isso vira a história que nós estamos contando. Percebam vocês que as ciências humanas, até na guerra, ela está em todas as áreas. E agora? O que criar para evitar uma nova guerra? O que seria necessário para evitar uma nova guerra? Só o Tratado de Versalhes iria evitar uma nova guerra? Não. É criada, então, na tela para vocês, é criada a Liga das Nações. Foi criada a Liga das Nações. 1919 é criada a Liga das Nações. Qual o objetivo da Liga das Nações? Qual era a função da Liga das Nações? League of Nations. Liga das Nações. Quem participava? Quem criava? Aqui nós vamos ver que os Estados Unidos começam a participar, só que os Estados Unidos depois se afasta da Liga das Nações. E a ausência dos Estados Unidos foi crucial para que a Liga das Nações não alcançasse o seu objetivo principal, que era evitar uma nova guerra. 28 de abril de 1919. Os membros da conferência da Paz de Versalhes, lembra lá que em Versalhes tiveram várias conferências? Esses membros que estavam participando da conferência criam a Liga das Nações, uma sociedade das nações, atendendo a proposta do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. Em
Então Wilson, ele queria criar essa Liga das Nações com o objetivo, olha, se nós criarmos uma liga com essas principais nações que estão aqui, nós iremos evitar uma nova guerra. Mas será que eles conseguiram evitar? Será que conseguiram o seu objetivo? Aonde seria essa sede? A sede da Liga das Nações seria justamente em Genebra, na Suíça. A Liga das Nações deu início às suas atividades em janeiro de 1920. Integrada por países membros de diversos continentes, sua principal missão seria agir como mediadora nos conflitos internacionais, procurando preservar a paz mundial. Então essa Liga das Nações, ela é lançada. Ela precisava mediar essa paz mundial. Ela precisava evitar que novos conflitos acontecessem. Só que nós vamos ver elas falhando na Guerra do Chaco, em outras guerras que vão acontecer nesse intervalo, e ela não consegue alcançar seu objetivo. Tanto é que em 1939, aí 9 anos depois da efetivação da Liga das Nações, nós vamos estar de frente de uma nova guerra mundial. Então, a Liga das Nações não consegue o seu objetivo principal. Na tela aí para vocês. O Senado dos Estados Unidos, no entanto, vetou a participação do seu país na Liga das Nações. Então, o Senado lá, a questão da soberania dos Estados Unidos, o parlamento ser muito forte, ele não vai querer que os Estados Unidos participem da Liga das Nações. Pois eles vão discordar dessa posição fiscalizadora nessas entidades em relação à execução dos trabalhos internacionais firmados no pós-guerra. Os Estados Unidos queria ser livre, os Estados Unidos era a principal potência. Os Estados Unidos ele estava se armando de uma determinada maneira sem precedentes. Então, ele achava que não precisava participar da Liga das Nações. Só que essa adesão dos Estados Unidos, e outras potências também vão sair com os Estados Unidos, a Liga das Nações não vai ter força necessária para cumprir o papel dela. Porque nós vamos ver aí as questões japonesas, a questão da Etiópia, a questão do conflito do Paraguai e da Bolívia, que a Liga das Nações não cumpre o seu objetivo. Essa importância se revelaria, essa impotência se revelaria, por exemplo, de não impedir alguns conflitos internacionais que ocorreram naquele período, como a invasão japonesa na Manchúria, lá na Ásia, o ataque italiano à Etiópia, na África, e a Guerra do Chaco, entre o Paraguai e a Bolívia, de 31 a 35. Então, conflitos estão acontecendo na Ásia, na Europa, na América, e a Liga das Nações não está agindo como deveria agir. E esses conflitos estourando lá. Conflito na África, conflito na Ásia, conflito na América. E a Liga das Nações de braços cruzados. Ela não tem a principal potência. Se os Estados Unidos estivesse participando da Liga das Nações naquele momento, ele poderia intervir na Guerra do Chaco, lá entre o Paraguai e a Bolívia, para resolver aquela situação. Confronto japonês lá toma lá na Ásia grande parte territorial da Manchúria. A Liga das Nações poderia intervir. Poderia intervir o ataque que a Itália fez à Etiópia. Mas a Liga das Nações cruza os braços. E isso vai fazer com que a Alemanha crie força e diga, opa, se eles estão cruzando o braço, significa que eu tenho força para fazer uma guerra. E os Estados Unidos, gente? Nós já vimos que os Estados Unidos ele entra no final da guerra.
não participa de todo o processo da Primeira Guerra Mundial. Ele era um grande negociador, um grande fornecedor de armamento, um grande fornecedor de de alimentos, de remédio. Ele era um grande fornecedor, até emprestando dinheiro. Os Estados Unidos estavam na Primeira Guerra Mundial. Vamos entender aí na tela para vocês como é que se dá essa prosperidade dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Por que os Estados Unidos se tornam prósperos? No final da guerra, a Europa estava em ruínas no campo econômico e social. Além de 13 milhões de pessoas que morreram durante a guerra. 13 milhões de pessoas, gente. 13 milhões de pessoas morrendo aqui na guerra. Europa totalmente destruída. Ruínas. Seus campos bombardeados, feitos de trincheiras. Suas fábricas destruídas. Houve não só prejuízo pela falta de crescimento da produção e de natalidade, mas também endividamento dos países beligerantes, que tiveram que contrair empréstimos, ceder parte de suas reservas de ouro e desfazer-se de parte de seus investimentos no estrangeiro. Pois é, a Inglaterra tinha investimento no estrangeiro, então, olha, eu troco meu investimento que eu tenho aí, eu troco meu investimento por você me fornecer arma. Então, esses países beligerantes, eles só tiveram que perder. E quem vai ganhar com isso vai ser os Estados Unidos, que vai fazer um domínio mundial econômico. Todo esse grave quadro de crise, de decadência da Europa, veio beneficiar os Estados Unidos, que despontaram nos anos pós-guerra como uma das mais poderosas potências mundiais. Se a Europa está se destruindo, se a Europa está com um problema populacional, porque grande parte da população masculina morreu na guerra. Se a Europa está passando por uma crise econômica, se a Europa está endividada, se a Europa tinha pego sua reserva de ouro, que naquele tempo se dava a riqueza pelas reservas de ouro, tinha pego sua reserva de ouro, essa reserva de ouro ela tinha gasto na guerra. Se a Europa tinha aberto mão de seus investimentos internacionais em troca de armamento, em troca de alimento, em troca de material de consumo, em troca de sobrevivência durante a guerra. Quem é que vai nadar de braçada por não ter tido nenhum pipocozinho dentro do seu território? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão aproveitar. É por isso que esse período, após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele vai desenvolver um modo de vida americano que é invejado por todos. Todo mundo queria aquele modo de vida americano. Estava em plena ebulição. As indústrias estavam produzindo, porque a Europa estava comprando muito, a Europa precisava de tudo, a Europa precisava da televisão ao liquidificador que foi bombardeado. E os Estados Unidos produzindo, só que eles não contavam o seguinte: durante 10 anos a Europa ela já começou a desenvolver a sua própria indústria. E ao desenvolver sua própria indústria, a Europa parou um pouco de comprar dos Estados Unidos. Enquanto isso, os Estados Unidos não parou de produzir. E agora? Ele estava produzindo mais do que vendia. Quando ele chegou assim, a um determinado momento, ele não tinha mais mercado para vender. O que eu vou fazer com esse meu produto que eu produzi? Aí é quando os Estados Unidos vai se deparar com a dura realidade. 9 anos depois ali da Liga das Nações, 1929. Pouco mais de 10 anos do final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vai se deparar com uma das maiores crises que ele já enfrentou. A quebra da Bolsa de Nova York. É aí
que os Estados Unidos vai se deparar com a fragilidade capitalista e o sonho norte-americano vai por águas abaixo. Na tela para vocês. Todo esse grave quadro de crise, de decadência da Europa, veio beneficiar os Estados Unidos, que despontaram nos anos de pós-guerra como uma das mais poderosas potências mundiais. Eu estou relendo isso aí para você agora entender por que os Estados Unidos ele se torna essa poderosa potência. Foi graças à Primeira Guerra Mundial e graças à Segunda Guerra Mundial. Um dos grandes fatores que colaboraram para a ascensão econômica dos Estados Unidos foi sua posição de neutralidade durante boa parte da Primeira Guerra Mundial. Então, durante boa parte da Primeira Guerra Mundial, ele diz, não, eu sou neutro, eu não quero participar, não. Mas quando ele participa, depois ele vai tentar pintar o mundo de vermelho, branco e azul. O tio Sam vai influenciar na América do Sul, na África, na Europa e na Ásia. Assim, puderam desenvolver sua produção agrícola e industrial, fornecendo seus produtos às potências europeias envolvidas no conflito. Então, a agricultura dos Estados Unidos em crescimento. A indústria dos Estados Unidos em crescimento. Quem é o grande comprador? Os países europeus que estavam na Primeira Guerra Mundial. Os países africanos. Os países asiáticos também. Os Estados Unidos está vendendo para o mundo. É um processo de globalização sem igual. Ele está enriquecendo com esse comércio. Mas, por outro lado, enquanto as potências europeias estavam compenetradas no esforço de guerra, os Estados Unidos aproveitaram-se para suprir outros mercados mundiais, como a Ásia e a América Latina. Quem era que vendia para a Ásia? Quem era que também vendia para a América? Os países europeus faziam comércio com esses outros países. Só que quando a Europa entrou em guerra, ela não tinha como parar e começar a produzir para exportar. É por isso que teve um prejuízo muito forte a Europa. E os Estados Unidos dizendo, não, não se preocupa não. Enquanto a Europa vai estar em guerra, América, eu que vou estar fornecendo produto para vocês. Ásia, eu que vou estar fornecendo produto para vocês. Europa, eu que vou estar fornecendo produto para vocês. Com isso, o capitalismo nos Estados Unidos foi lá em cima. É por isso que é o sonho norte-americano. É por isso que os Estados Unidos viram um sonho de consumo, porque ele vai se enriquecer com isso. Ele vai se enriquecer com a desgraça da Europa. Ele vai aproveitar esse momento de desgraça da Europa e vai se tornar a principal potência capitalista. Na tela aí. Terminada a guerra, a Europa arrasada tornou-se um grande mercado dependente das exportações norte-americanas. Possuindo aproximadamente a metade de todo o ouro que circulava no mercado financeiro mundial, metade, gente, de todo o ouro que circulava, os Estados Unidos projetaram-se como a maior potência financeira mundial do pós-guerra. Já assistiram La Casa de Papel? Vocês viram como é a reserva lá da Espanha? Ouro. Até grande tempo, bom tempo, o ouro era que dizia se um país ele era rico ou não, era a reserva que ele tinha em ouro. Hoje, isso é mais medido em dólar, é claro. Nós temos a reserva em ouro, um país precisa ter sua reserva em ouro, inclusive o Brasil tem sua reserva em ouro, os Estados Unidos têm, a Espanha tem, todos, porque é um metal que ainda tem ainda tem esse poder econômico para gerar economia. Só que os Estados Unidos chega naquele momento e toda a reserva que estava na Europa
grande parte dela, vai ser enviada para os Estados Unidos. Aquele ouro que tinha saído aqui do Brasil, das Américas, lá no período colonial, que foi para a Europa, agora está vindo para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ele vai ter essa grande parte da reserva em ouro e vai se tornar a principal potência capitalista mundial. Era ele que estava dominando o mercado internacional. Mas será que esse sonho norte-americano vai perdurar? Será que eles vão conseguir assegurar isso dentro de uma longevidade? Os Estados Unidos esqueceu de olhar para a Europa e ver que após a Primeira Guerra Mundial, a Europa rapidamente, que ela tem uma cultura de fênix, vamos colocar assim, porque a Europa ela sempre viveu em guerra, e essa cultura de fênix da Europa vai fazer com que ela rapidamente ela consiga se reerguer, ela consiga se reestruturar. E os Estados Unidos não olhou direito para isso. E começou a produzir, e a Europa se reestruturando. Na tela para vocês aí. Em decorrência desse crescimento, os estadunidenses viveram durante quase toda a década de 1920 um período de euforia e prosperidade. Imagina, gente, imagine o salário de um trabalhador norte-americano quanto era. A indústria estava tendo lucros exorbitantes, então o sonho era o norte-americano. Era anos felizes. Só que essa tal felicidade norte-americana ela foi interrompida. Ela foi interrompida em 1929. Em 1929, essa felicidade norte-americana ela é interrompida. Então esse sonho norte-americano, a família feliz, o consumo, o animalzinho feliz, o carro, tudo que era bem de consumo, os Estados Unidos possuíam. Olha o que acontece com a guerra. A Europa trava uma guerra aonde não se teve vencedores lá na Europa. O grande vencedor vai ser os Estados Unidos, que vai ver a Europa se destruindo e vai ver a destruição da Europa como uma oportunidade. Oportunidade essa que vai fazer com os Estados Unidos, a indústria norte-americana, gente, a agricultura, a pecuária, a indústria de base, toda a indústria norte-americana ela vai se desenvolver, e a tecnologia que vai ser produzida dentro dos Estados Unidos, ela vai ser vendida não só para a Europa, mas para os outros continentes, porque a Europa, que abastecia anteriormente esses continentes, está sendo destruída e não podia abastecer. Só que é o momento da Europa se desenvolver. A Alemanha, acabou a guerra, a Alemanha vai partir, vai reconstruir sua indústria. A Inglaterra, acabou a guerra, reconstrói sua indústria. A França reconstrói sua indústria e vai chegar um determinado momento que a Europa não vai precisar mais comprar tudo dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm tudo em estoque. E agora, para quem vender? O que fazer com aquele estoque? Esse sonho norte-americano, essa felicidade, essa euforia, essa prosperidade norte-americana vai ser barrada em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York. Imagine a corrida que foi para todo mundo sacar o seu dinheiro na Bolsa de Nova York, e a Bolsa de Nova York ela entra em colapso. Sabe quem vai olhar para isso? A Rússia, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a Alemanha nazista e a Itália fascista, e vão dizer, olha, o sistema do liberalismo econômico faliu, agora venha para o sistema totalitário. Mas isso é uma outra história para uma outra aula. Até lá.